Muito bem, senhoras e senhoritas, vamos lá. Vamos fazer, eu estava falando aqui que nós temos que fazer umas continhas. E por que isso? Porque a gente começou a se aproximar perigosamente da matemática, né? Porque o nosso edital é raciocínio lógico e matemático. Raciocínio lógico e matemático. Então, a gente vai usar, a partir de agora, nesse momento, nesse tópico, a gente vai usar 90%, regra de Pareto, 90% não, vai lá, 80% de raciocínio lógico, e, se vocês quiserem, 20% de matemática, tá? Tudo que eu vou explicar hoje, a gente consegue fazer no raciocínio lógico, na unha, na lógica, no pensamento. Mas, a hora que chegar lá naquela parte de PA e PG, se você souber a fórmula, pode te poupar trabalho. Pode te ajudar, tá? Então, nós vamos começar aqui. Eu preparei uma apostilinha, deixa eu compartilhar com vocês, pessoas. Deixa eu ver aqui. Pessoas. Cadê aqui? Cadê aqui? Compartilhar tela. Vocês estão vendo que eu tô com cara de domingo, né? Tô com cara de domingo de manhã, que eu não pintei o cabelo. Aí a Isabela vai falar assim: mas, Carlos, você nunca penteia o cabelo. Eu vou falar a verdade. Carlos. Olha aqui. Vamos lá. Então, chegamos no tópico 5, a metade do nosso edital, senhorita. Metade. Esse tópico é muito simples. Ele é muito simples. Talvez eu grave mais uma aulinha só do tópico 6, porque para a gente ficar em dia, porque no nosso planejamento, o 5 e o 6 era para ser ontem, né? E aí a gente gastou mais aulas com exercícios, e aí acabou dando uma atrasadinha. Então nós estamos quase em dia, eu vou gravar o tópico 6 posteriormente, talvez hoje ainda, talvez amanhã, vamos ver como é que vai ser a dinâmica aqui de casa, mas ele é muito simples, tá? Não é para vocês se assustarem, é o que eu falei ontem, que eu não postei a reprise ainda, vou postar assim que eu terminar aqui. Mas é o que eu falei ontem, o pior já passou. O pior já passou. Tabela verdade, lógica proposicional, a gente já começa arrebentando, né, para que você gasta mais energia com aquilo que é mais complicado, agora que é mais simples. Aqui, na prática, é o seguinte: o que é raciocínio sequencial? Como o próprio nome já diz, vai trabalhar a ideia de sequência, tá? E para a gente entender a sequência, o que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar o padrão. Sempre vai ter um padrão escondido ali, tá? Esses padrões, eles podem ser de números, então pode ser um padrão numérico, ou ele pode ser de letra, que é um padrão alfabético. Pode acontecer deles misturarem. Eu separei exercícios aqui que ele mistura, que tem número e tem letra. Você tem que identificar num exercício só qual é o padrão do número, qual é o padrão da letra. Porque pode acontecer, tem lá o número e tem a letra. Aí vocês estão escutando um barulhinho, que é meu pé batendo, porque minha perna dormiu. Eu estou batendo o pé aqui embaixo da mesa. Você tem lá um exercício que cobra lá número e letra. Aí você identificou o padrão de número. Vamos supor que você identificou o padrão do número. Os números, vou dar um exemplo simples. 2, 4, 6, 8, 10, qual que é o próximo? Identifiquei que tem um padrão de 2 em 2, o próximo é o 12. Aí, a hora que você vai nas alternativas, você tem lá, perceba, você nem identificou qual que é o padrão da letra, mas você identificou qual que é o padrão do número. Identificou qual que é o padrão do número,
Você olha nas alternativas, poxa, só tem uma alternativa que começa com 12. Ô, chuchu. Aí você vai lá, marcou, acertou a questão. Agora, às vezes vai acontecer de você identificar o padrão numérico e a hora que você olha nas alternativas, tem duas alternativas que começam com 12. Aí você precisa voltar e identificar também o padrão de letra. O que está acontecendo, né? Então, imagina que são padrões assim. Qual que é a sequência? A, C, E. Ah, identifiquei a sequência. É um alfabeto, ele pega a primeira letra, pula uma, terceira letra, pula uma, quarta letra, e assim por diante. Mas vocês vão ver que é o seguinte, a imaginação e a maldade do examinador de provas é uma coisa que não tem limite. Eles vão criar diversas situações para vocês poderem, como a gente estava falando na nossa prosa aqui antes de começar a gravar. O objetivo deles não é selecionar o melhor profissional, o objetivo deles é eliminar candidato. Então, se eles querem eliminar candidato, eles vão criar situaçõezinhas para pegar você distraída. E vocês que tiveram aula comigo não vão chegar distraídas na prova de raciocínio lógico. Vocês vão estar atentas para o que está acontecendo. Então, você vai tentar identificar qual que é o padrão de número, padrão de letra, às vezes misturado. E aí entra PA e PG. Então, PA e PG vocês viram na escola. PA, progressão aritmética, né, quando vai somando um número. Então, aquele exemplo que eu dei de 2, 4, 6, 8, 10, 12, aquilo ali é uma PA. É uma PA. A razão é de 2 em 2, nesse exemplo. E nós temos também a progressão geométrica, que é multiplicação, é quando você multiplica. O edital já está falando que são progressões simples. São progressões simples. Só que eu fiquei um pouco preocupado, porque a hora que eu procurei questões de PG da Concesp, que é a nossa banca, eu não achei simples, eu achei complicado. Porque ao invés deles pegarem ali um número inteiro, né? Pegar 3, 6, 9, 12, pegar uma multiplicar, eles estão pegando ao invés da razão da PG ser um número como 2, ser 3, vocês vão ver ali no final que os exercícios que eu separei da Concesp, a PG é 1,5, 1,3, o que complica um pouco, mas que não pode assustar, porque você tem que saber multiplicação com vírgula. Mas se você não souber a multiplicação com vírgula, a gente vai ter que voltar uma casinha. Então, eu contei para a Isabela, Lara, que antes eu vou trazer um pouco a aula aqui, porque eu estava separando os exercícios. Então, talvez, na hora que eu estava separando os exercícios, eu achei esses da Concesp. Então, talvez a gente faça até PA agora. Eu explique, até chegue a explicar o que é PG, mas talvez eu grave um puxadinho separado só para PG, porque talvez nós tenhamos que voltar uma casinha para alguns alunos, tá? Então, o aluno que está ok com a matéria, o aluno que tiver, a aluna que tiver ok com multiplicação com vírgula, ela assistiu essa aula, acabou. Agora, quem tiver que voltar uma casinha para a gente, com muita calma, relembrar como é que multiplica com vírgula, como é que faz isso, aí eu gravo talvez uma aulinha separadinha de 15, 20 minutos, rapidinho, só para a gente fazer esse passo a passo, porque aí quem tiver ok não precisa assistir. Tá? Então, vamos ver como é que é o nosso andar da carruagem aqui para a gente poder decidir. Muito bem. Eu gostei muito do jeito que vocês reagiram à minha aula de ontem. Então, eu vou repetir a estratégia. Qual a estratégia? Ontem, eu pulei a teoria e fui direto para os exercícios. E fui explicando a teoria no meio dos exercícios. Vocês reagiram muito bem. A turma como um todo, né? Não necessariamente quem está aqui comigo, mas as outras meninas também. Então, eu vou fazer a mesma coisa agora.
eu vou pegar, eu vou dar uma puladinha. Mas a teoria está aqui. Então, você pode recorrer à teoria a qualquer momento, tá bom? Pode parecer que é muita coisa, mas não é, é pouca coisa, e eu ouso dizer que toda a teoria está aqui. Toda a teoria está aqui. Tudo que você precisa saber sobre lógica sequencial, e tinha medo de perguntar. Mentira, porque ninguém teve medo de perguntar isso, não. Então, o que a gente fala de lógica sequencial, de raciocínio sequencial? Nós vamos falar de padrões numéricos, que eu já introduzi, padrões com letras, padrões com palavras, padrões com símbolos. Tá? Pode acontecer símbolo. Né? E aí, eu adoro. Quando meus filhos eram crianças, tinha um desenho, e talvez vocês se lembrem, né? Vocês devem ter visto, pelo menos quando eram adolescentes, ou começo da adolescência de vocês, talvez vocês se lembrem da equipe Umizumi. Equipe Umizumi entrando em ação. O que a equipe Umizumi fazia? A equipe Umizumi era matemática para crianças. E os desafios que a equipe Umizumi tinha que resolver, às vezes envolviam padrões, às vezes sequências lógicas. Então, por exemplo, ele tinha que, para chegar num lugar, ele tinha que pisar, era retângulo, era círculo, triângulo, quadrado. Círculo, aí triângulo, quadrado. Círculo, triângulo. Aí eles perguntavam, onde eu tenho que pisar agora? Aí as crianças tinham que responder, quadrado. Aí ele pulava no pedacinho quadrado lá. Aí mudava a sequência. Aí era lá assim, vermelho, azul, amarelo, vermelho, azul, amarelo, vermelho, azul, amarelo, vermelho. Onde que eu tenho que pisar agora? A criança tinha que falar vermelho, azul. A sequência era azul. E isso é uma coisa muito difícil, porque se você não aprendeu criança, você não vai desenvolver corretamente esse raciocínio, tá? Neurônio. Hoje a gente sabe que neurônios nascem. A gente até pouco tempo atrás acreditava que o cérebro não produzia novos neurônios. Hoje existem evidências que outros neurônios podem vir a nascer. Mas uma coisa é consenso na neurociência. O neurônio sozinho, ele não gosta de ficar sozinho, ele morre. Ele fica isolado ali, então o cérebro da criança até 5 anos de idade, a Lara está prestando para CPEB1, a Isabela já trabalha com crianças nessa idade. O cérebro da criança até 5 anos é uma coisa maravilhosa, ela tem um potencial incrível. E que se você não estimula devidamente nessa fase, algumas regiões simplesmente não vão se desenvolver. E a sabedoria popular já nos explicou isso através de um ditado muito famoso, né? O ditado que sabão na cabeça de burro velho não espuma. Então, se você não aprender, não desenvolveu a parte do cérebro relativo a linguagens nos seus primeiros anos ali, você vai ter dificuldade para poder desenvolver isso no futuro. Por isso que tem gente que a pessoa está na vida adulta, fala, vou aprender um idioma novo, e a pessoa não consegue. Tem pessoas, aí as pessoas ficam se comparando, né? Ué, eu comecei a aprender italiano agora com 40, imagina, né? Eu tenho uma amiga, Carol, que ela está aprendendo italiano agora, tem minha idade, deve ter uns 45, igual eu. E ela está aprendendo italiano agora, e está indo super bem. Então, aí as pessoas gostam de se comparar, né? Porque você fala assim, nossa, eu estou tentando aprender um idioma novo agora, não consigo, a pessoa consegue. Uma das respostas possíveis está aí, se aquela região do cérebro foi devidamente estimulada na fase correta. E eu tenho essa frustração. Por quê? Porque eu tento trabalhar raciocínio lógico e matemático com os meus alunos das creches, Isabela, lá na Irene mesmo. E é extremamente frustrante. É extremamente frustrante. Então, eu uso os blocos lógicos. Então, eu vou pegar e vou tentar estabelecer uma sequência. Sequência simples. Quadrado, triângulo, quadrado, triângulo, quadrado, triângulo.
E os meninos, a maioria dos meninos, né? Lembrando que aqueles que são conduzidos para mim nos atendimentos já são alunos que possuem algum problema, e 90% tem alguma deficiência mental não diagnosticada. Então, é o pessoal com TDAH, autista, enfim. E aí eles não conseguem. Não conseguem. E eu fico desesperado, porque enquanto pedagogo, eu leio numa rotina que as crianças estão trabalhando com blocos lógicos na sala de aula. E aí eu chego na sala de aula para ver como que elas estão trabalhando, como que as pedagogas estão, as educadoras, né, elas são pedagogas, estão atuando como educadores. Como que que as educadoras estão trabalhando os blocos lógicos, na verdade, elas soltaram os meninos na sala e deixaram elas manusearem os blocos lógicos como se elas estivessem brincando de engenheiro, ou seja, montando casinha, montando prédio. Então, pô, chama bloco lógico essa merda aqui. A educadora ela precisa estimular a criança a entender a sequência lógica, a trabalhar as formas, retângulo, círculo, quadrado. Ô louco! E não. Então nós somos, o sistema educacional no Brasil como um todo, em Franca em particular, é uma máquina de assassinar talentos, de matar talento. Porque é o seguinte, aqueles meninos que teriam alguma condição de se desenvolver são pelas nossas mãos e não se desenvolvem. E não se desenvolvem. Como é que nós vamos mudar isso? Aí é outra história. Aí é outra história. E é um dos motivos que eu quero ser diretor. Porque se eu for diretor, na minha unidade, a gente vai fazer isso. Na minha incapacidade de mudar todo o sistema educacional, eu preciso garantir que, pelo menos naquele círculo, naquele quadrado ali, no meu feudo, eu preciso garantir que as coisas possam ser diferentes, de alguma maneira. Então, esse é o meu projeto de vida. Se um dia na minha vida, né, daqui a, sei lá, 10, 20 anos, eu não tenho muito mais além disso, mas se um dia na minha vida eu tiver a oportunidade de ocupar um cargo público, né, ser secretário de educação ou ser prefeito, aí eu vou conseguir ampliar um pouco mais esse círculo, esse setor, né? Mas o fato é esse. Então, se a gente não desenvolveu esse raciocínio sequencial, a gente pode ter dificuldade aqui, né? Então, por isso que eu preciso que vocês tenham muita calma, porque, de repente, é uma coisa que você tem dificuldade. Mas aí, o que a gente tem que fazer? Parar, respirar. Existe técnica para a gente poder responder essas coisas e vamos confiar nelas, tá bom? Então, olha lá. Tem padrão numérico, padrão com letra, padrão com palavra e padrão com símbolo, que foi o exemplo que eu dei aqui agora. Existe um outro aqui que eu não achei que tinha necessidade de escrever, que é o alfanumérico. Você tem o padrão letra, que é o alfa, você tem o padrão numérico, que aqui está, e tem aquele que mistura os dois, que é o padrão alfanumérico. Muito bem. Então, dentro do padrão numérico, o que mais aparece é PA, né, que é aqui, ó, 3, 7, 11, 15, aqui é uma PA, que a razão é 4. Razão é aquele número que repete sempre. Então, eu tenho aqui uma PA de razão 4. Eu tenho aqui uma PG, né? A PG que está falando de multiplicação. PG ela é multiplicação. Então, aqui eu tenho uma PG de razão 3. 12 vezes 3, 6, vezes 3, 18, vezes 3, 54, vezes 3, 162, e assim por diante. E aqui, olha só que sacanagem. Aqui pode aparecer no seu concurso uma alternância de padrões. Então, nesse exemplo aqui, tá lá, 2, 5, 10, 17, 26. O que está acontecendo, gente? Olha, o primeiro soma 3. Ah, pá, 2 para 5, 3, entendi. 5 para. Aí eu somo 3. 5 mais 3 dá 8. Ué, por que deu 10? Por que foi 5? Aí você vai identificando. Ah, entendi. E ele está somando sempre os ímpares, o próximo número ímpar. Então é mais 3, mais 5, mais 7, mais 9. Qual seria o próximo número aqui depois de 26? Quem arrisca? 11.
Eu teria que somar o 11. Então, eu tenho que somar o 11. Então, 26 mais 11, 37. Muito bem, Isabela. Então, ele poderia perguntar, qual é o próximo número da sequência? O próximo número da sequência é 37. Mas vocês precisam estar muito atentas também por conta de um outro fator. Olha aqui, ó. Eles têm aqui, ó, primeiro número, segundo número, terceiro, quarto, quinto. Ele poderia te perguntar o próximo, que é o sexto. Mas ele poderia te perguntar qual que é o oitavo número da sequência. Entendeu? Então, aí você tem que fazer esse procedimento até chegar no oitavo. Então, esse aqui é quando alterna padrão, padrão misto. Né? Pode haver soma e multiplicação intercalada. Então, você pode somar, depois multiplicar. Então, 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 4, aqui, ó, ele está, ao invés de estar somando, ele está multiplicando. E aí nós temos algumas sequências famosas. A sequência de Fibonacci é uma sequência numérica muito famosa. Só que eu acho que ele não vai chegar, estou só contando para vocês. Se eu achasse que seria algo que poderia cair na sua prova, eu explicaria aqui, ia contar a história do Fibonacci, tudo mais. Então, mas, gente, lá está escrito, no edital está escrito isso aqui, ó. Progressões aritméticas e geométricas simples. Então, eu não vou ficar viajando na maionese aqui, não. Quadrados perfeitos. Né? Quais são os quadrados perfeitos? São esses aqui, né? 1, 4, 9, 16. Cubos perfeitos. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Qual que seria o próximo número aqui? O próximo quadrado perfeito. Ó, vou repetir para vocês, ó. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Parabéns, Isabela. Isso mesmo, 5 vezes 5. Aí qual que seria o próximo, né? 6 vezes 6, 36. Você pode, de repente, você percebe que é uma sequência de quadrados perfeitos. Agora, também pode ser uma sequência de cubos perfeitos. Então, o 1, o 8, o 27, o 64. Mas como eu disse para vocês, isso aqui é um tipo de coisa que eu acho que até já está passando um pouco, viu? Não é assim nos exercícios que eu vi da Concesp. Não chega nesse ponto. Pelo menos os de PA. Aqui, ó, padrões com letras, né? Então, olha aqui, ó, C, E, G, I. Então, se você pode considerar a letra um número. Então, sendo o A o primeiro, o Z o 26. Então, A, B, C, D, E, F, G. Tá indo, percebe que o padrão aqui está indo de 2 em 2. E todas as variáveis que eu falei para número se aplica para letra. Pode ter padrão com palavra. Esse aqui é um exemplo muito simples, está sempre removendo uma letra. Casa, asa, sa, a. Padrão com símbolos e figuras. Isso aqui já é aqueles desenhos. Eu não vou trabalhar na aula de hoje, porque tem um tópico que fala melhor disso aqui, né? Que é aqueles desenhos quadradinhos, que ele pergunta qual que é a próxima. Tem lá um monte de desenho quadradinho, cada um virado para um lado, e pergunta qual que é a próxima, que a galera quer morrer quando vê aquilo lá. Mas nós não vamos ver isso aqui hoje, né? Porque eu acredito que tem um tópico exclusivo para isso, mas não deixa de ser uma sequência. Tá bom? Então vamos aos exercícios. Vamos aos exercícios aqui. Começar a fazer, tentar entender o que está acontecendo. Vou ligar o ventilador. Ó, se tiver muito barulho, você me fala, professor, eu tava te ouvindo bem, agora ficou uma merda. Aí você me avisa. Tá bom? O barulho tá muito alto? Não, né? Tá tranquilo, eu acho. Beleza. Vamos fazer esse primeiro aqui, então. Nós temos uma sequência.
Se eu fosse bom de raciocínio, eu faria tudo de cabeça. Mas eu não sou. Eu preciso de papel. Eu sempre uso papel. Algumas pessoas têm a habilidade de fazer de cabeça. Eu até sei que eu sou capaz de fazer alguns de cabeça, mas eu não faço. Por quê? Porque isso aqui é um negócio muito sério. Isso é uma prova. É uma questão de concurso. E eu preciso garantir que eu vou acertar esse exercício. Então, você pode até responder mentalmente, mas aí você põe no papel e garante que você não pensou errado, né? Que você pensou corretamente. Então, aqui tem uma sequência, ó. 1, 5, 13, 29, 61, 125. Ele pergunta qual que é o próximo número. Vamos fazer junto? Vamos lá. 1, 5. Vai fazendo aí que eu vou fazendo aqui. 29, 61, 125. Hum, 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 hum. Parei. Beleza. Alguém chegou? Alguém? Vamos lá, vamos por palpites. Palpites. Quem quer palpitar? No começo eu achei que era. No começo eu achei que tava indo, tipo assim, na tabuada do... não sei explicar, eu vou explicar o jeito que eu achei que era. 4, 8, 16. A sequência. Por quê? Porque, tipo assim, para chegar no 5, 1 para chegar no 5 dá 4. Depois, para chegar, o 5 para chegar no 13 dá 8. Então, tipo, 4, 8, 16, que é 8 mais 16 dá 29. Então, eu pensei que talvez seria vezes ou somado. Mas aí depois, na hora que eu fui somar 29 mais o que eu achava que era 16, não deu 61. Olha, Ou vezes, talvez seja vezes, eu não tentei o vezes. ó, você, pelo que eu estou vendo, você estudou sequências na primeira infância. Porque está correto. Está correto. Eu acredito que se você continuasse fazendo, você ia chegar na resposta. Porque aqui está certinho. Ó. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente? Exatamente o que a Isabela fez. Descrever o intervalo. Então, qual que é o intervalo? 4, 8, 16. Qual que é o intervalo aqui? Aí eu buguei, porque aí Não, eu mas. pensei assim, bom, mas aí, Não, aí tá, 4, 8, 16. Aí eu pensei, talvez seria 32. Não. Aí eu somei 29 mais 16. Aí deu 34. Mas aí eu pensei, não era 34, porque não era somada. Aí eu pensei que talvez pudesse ser vezes. Aí eu vou tentar vezes. não, mas veja, para você identificar o padrão, para você identificar o intervalo, bastaria subtrair. Ó, para eu chegar no 4,
é 5 menos 1, 4. Para eu chegar no 8, 13 menos 5, 8. Para eu chegar no 29, aliás, para eu chegar no 16, 29 menos 13, 16. Para eu chegar no 32, 61 menos 29. Deu 32. Que número que vem aqui? O número daqui é 125 menos 61. Quanto é que dá 125 menos 61? 64. Então, isso que eu fiz, Isabela, isso que eu fiz, perceba. Por enquanto, eu não olhei se é multiplicação, se é soma. Por enquanto, eu não olhei nada disso. Por enquanto, eu só registrei os intervalos. Entendeu? Agora, eu convido vocês a olharem esses intervalos. Agora você olha para o intervalo. Aí, olhando para o intervalo, você consegue identificar um padrão? Sim, Qual? que vai ser sempre o número vezes ele mesmo. Tipo, 32 vezes 32, talvez 64 vezes 64. Não. Ou 2, não, vezes 2, vezes 2. Exatamente, porque 32 vezes 32 vai dar, vai dar um número muito grande, não vai dar 64. O número da frente é sempre o dobro do antecessor, que é o vezes 2. Então, é 4, 8, dobro 16, dobro 32, dobro 64, dobro 128. 128. Então, se eu identifiquei o padrão, agora ficou chuchu. O que eu faço? 125 mais 128. Aqui. 8 com 5 dá 13. Vai 1. Aqui, 4, 5. 1 com 1, 2, 253. Então, olha que interessante. Parecia um bichão. Parecia um bichão. Virou um bichinho. Peraí, Carlos. Peraí. Ó, 125, 64 vezes 2, né? É. Aí 64 vezes 2 dá 128. Isso. Aí o que eu vou fazer? 128 não é vezes 2? Não, mas eu quero... É vezes 2 se eu quisesse identificar esse aqui, ó. Mas eu tenho que identificar o de baixo. É o próximo da sequência de baixo. A sequência de baixo é 1, 5, 13, 29, 61, 125. Eu tenho que achar qual que é o próximo. E o próximo número se dá pela razão da sequência de cima. Então, como é que... Ó, 1, 5. Por que eu sei que aqui é 4? Porque 1 mais 4 é 5. 5 mais 8, 13. 13 mais 16, 29. 29 mais 32, 61. 61 mais 64, 125. 125 mais 128, 253. 253 é o meu número da sequência aqui. Ah, tá. Então, ela já ia errar. Não, mas perceba. Porque eu estava olhando só a sequência de cima. Porque é um pega, né? Não, sei lá se é um pega. Mas se a gente for olhar sempre a sequência de cima, igual eu estava olhando a sequência de cima, eu já achei que eu ia estar a resposta certa, porque eu pensei 128 vezes 2, 256. Aí eu já ia marcar o 256. E tem o 256 aí. Tem. E não é o 256, é o somado com o de baixo e o de cima também. Exato. É o que eu falo, que é o seguinte: a gente não pode perder a coordenação motora. A gente começa a fazer os exercícios de lógica,
Aí a gente começa a perder a coordenação, né? Vai levantar o braço, levanta a perna e tropeça. Aí cai no chão. Então tem que tomar esse cuidado. Aqui, a gente tem que perceber. Então, a primeira coisa, a gente precisa identificar o padrão para poder saber o que se pede. E a gente não pode esquecer que a sequência que foi dada não foi 4, 8, 16, 32, 64. A sequência dada é 1, 5, 13, 29, 61, 125, ele quer saber o próximo. Então, só que para saber o próximo, a gente tem que identificar o padrão. Então, a gente não pode confundir, tem que tomar cuidado para não confundir. Ele perguntou o próximo. O próximo do padrão? Não, o próximo da sequência. Mas eu preciso do padrão para achar o próximo da sequência. Como é que a gente vai ficar bom nisso aqui? É praticando loucamente. Praticando o máximo que a gente puder praticar. Vamos para o próximo aqui, ó. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas da sequência lógica a seguir. Então, nós temos lá 3D, 9H, nananã, 81P, nananã. Vamos lá, vamos fazer junto, porque eu também não lembro. Então, 3, 9... já... 7, 80... Aham. Legal. Esse aqui é um exemplo que a gente nem precisa olhar para a letra. Só se você resolver um número, você já mata o exercício. Legal. Mas eu identifiquei. Alguém identificou a letra ou o número? Eu identifiquei. Qual que você identificou? Mas aí eu não sei, porque eu não terminei de fazer ainda, mas eu identifiquei a letra. Qual que é a letra? A letra é de 4 em 4. Isso. E o número é multiplicado por 3. Isso. Só que aí agora eu preciso terminar, né? Porque eu identifiquei que é o 27L. Isso. E aí agora tem que fazer o 88, o 81, acho que é 81 vezes 3, né? Que vai dar? Eu não fiz, peraí. 3 vezes 3, 8 vezes 3, 26. 273 P. Faz de novo, faz de novo. 3 vezes 1, 3. 8 vezes 3, 3 vezes 8, 27. 24. 24. Ô, Carlos, vai ser 81 vezes 3? É, né? É. 83 vezes 8. 9 vezes 4, que é 8 vezes 4, que é 26. Olha só. P, 8, P, Q, R, S, T. 243T. Isso mesmo, letra E. Aqui é o seguinte. Vamos supor que a pessoa identificou só a letra. Aí só a letra. Vocês identificaram corretamente que ela é de 4 em 4, né? Então, A, B, C, D, E, F, G, H.
IJKL. MNOP. QRST. Então, a gente identificou que é LT. Mas a hora que você olha lá que é LT, você excluiu a A, você excluiu a C, você excluiu a D, você ficou entre a B e a E, porque as duas é LT. Então, ou seja, se você identificasse só o padrão de letra, você não conseguiria resolver. Mas, se você não conseguisse achar o padrão de número, você já teria que chutar entre duas alternativas e não entre 5. No caso da Concesp, são 4 alternativas, né? Muito, muito bem. Então, vamos lá. Vamos identificar o padrão de número. A Isabela identificou corretamente. Errou na tabuada. Não tem problema. É só... Chegou no dia da prova, não tente fazer... Carlos, Oi. só fazendo um parênteses, eu tô ensinando tabuada pro 3º ano. Eu não posso. Então, olha, eu não sei tabuada de cor, viu, gente? Eu não sei. Eu, na hora da prova, eu faço o seguinte, eu pego lá uma vez 3, 3, uma vez... Eu escrevo no cantinho ali, ó. Uma vez 3, 3, duas vezes 3, 6. Claro que a do 3 não, mas as tabuadas do 7, tabuada do 8 e tal, eu escrevo no canto. Eu não vou correr o risco de, na hora da prova, errar uma conta de tabuada. Então, por exemplo, 3 vezes 8, eu não sei de cor. Peraí, 1 vezes 8, 8, 2 vezes 8, 16, 3 vezes 8, 24. Eu vou escrever no cantinho. Eu sei que nós não estamos na prova agora, mas condicione o seu cérebro a, a conferir os resultados. Não erre isso aqui. Gente, a maioria das pessoas não vai enxergar esse padrão. A maioria das pessoas não vai enxergar o padrão. Essa é a questão que as pessoas chutam. Você não vai, você enxergou o padrão. Você não pode errar na conta. Porque o mais difícil você fez. E é aquilo que eu falei, regra de Pareto. Aqui é 80% raciocínio. É só 20% que é a continha. Você não pode errar esses 20%. Então, olha lá. Você está lá. Temos que identificar o padrão numérico. Aí você, 3, 9. Bom, 3 vezes 3, 9. Você identificou o palpite, né? 3 vezes 9, deixa eu ver quanto que é. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 9, 27. Ah, legal! Será que 81 é 3 vezes 27? Essa é uma questãozinha de PG, ó. Essa é uma questão de progressão geométrica. 3 vezes 27. Nossa, 3 vezes 27 é 81. Deixa eu ver quanto é que dá 3 vezes 81. 3 vezes 81, 243. Pronto, acabou, letra E. Se você tivesse identificado logo de cara o padrão numérico, só teria uma alternativa. Não tem. Ao identificar a letra, você tinha duas alternativas. A identificar o número, só tinha a letra E, nem precisaria identificar o próximo. Tudo bem, turma? Tudo jóia? Tudo jóia. Então, vamos lá. Você Esse aqui é até... entendeu, Lara? Será que você... Lara, fala com a gente. E a Lara foi cozinhar um ovo ali para poder bater a taxa de proteína dela do dia. Lara! A Lara nos deixou circunstancialmente, mas daqui a pouco ela volta. Vamos lá. O próximo exercício. Observe a matriz. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Ah, agora sim. Observe a matriz 3 vezes 3, né? Observe a matriz 3 vezes 3 com os seguintes números. Linha 1, 2, 4, 6. Matriz 3 por 3. Linha 2, 3, 6, 9. Linha 3, 5, 10, o quê? Qual que é o próximo número aqui?
que está acontecendo aqui? Vamos identificar o padrão, ó. Qual que é o padrão da primeira linha? O padrão da primeira linha é o quê? Qual que é a diferença de 2 e 4? É 2. Qual que é a diferença de 4 e 6? 2. Qual que é a diferença de 3 e 6? 3. Qual que é a diferença de 6 e 9? 3. Qual que é a diferença de 5 e 10? 5. Provavelmente a diferença de 10 e x é o quê? Provavelmente a diferença de 10 e o próximo número vai ser de quanto, Isabela? 5. 5. Porque você percebeu o seguinte, ó. 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Mais 2 seria 8. Mais 2, 10 e assim por diante. 3 mais 3, 6. Mais 3, 9. Mais 3, 12. Mais 3, 15. E assim por diante. 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Excelente, né? Excelente. 4. Mais um alfanumérico aqui, ó. Em um estudo sobre padrões educacionais, aliás, um estudo sobre padrões em avaliações educacionais, o professor observou a sequência A1, C2, F4, J7, O11. Considerando o raciocínio lógico de progressão mista, letras e números, qual deve ser o próximo termo? Bom, vamos tentar identificar aqui. Vamos lá junto. A. Eu acho que a próxima letra aí vai ser U, não é? U. Deixa eu ver U, aqui. ó, A, B, C, D, E, F, aí tá aí pulou pro 3. F, G, H, I, J, aí 4. J, K, L, M, N, O, 5. O, P, Q, R, S, T, não é T. T? P. Ó. É T, né? KLMNO. P, P, Q, Q, R, P, S. Q, R, S. 1, 2, 3, 4. P, Q, R, S, T. Depois do T, U. U. Ixi, já matou, já é a A. Acabou. E, Essa é Lara, mais fácil. então, olha, o que você identificou? Você identificou que as letras, elas seguem um padrão de alternância. Qual que foi esse padrão que você identificou? Ó, A, B, C, né? Fui pra 2. C, Então, D, E, F. 3, então, né? 3, 4, 5. isso. Uma outra, eu pensei um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Olha, eu vou até mostrar para vocês. Não dá para ver nada, né? Mas aqui, ó, dá para ver mais ou menos, ó. A, aí de A para C é um intervalo de uma letra. De C para F é um intervalo de duas letras. De F para J, intervalo de três letras. De J para O, intervalo de 4 e assim por diante. Mas é a mesma coisa que você pensou. Ou seja, o que eu fiz aqui agora, junto com vocês? Eu desenhei o alfabeto e tentei identificar o padrão. Então, se você identificou o padrão, acabou, chegou na resposta. Aqui seria
a U, U16. Pronto, não tem nenhuma outra que começa com a letra U. Mas aí a gente poderia tentar entender o padrão de número, né? Vai que tem duas com U aqui. Então vai de 1 para 2, 2 para 4, 4 para 7, 7 para 11. Vamos pensar aqui. Eu acho que soma, não soma, ó. A mesma coisa, ó. Aqui, ó. 1, depois vai para 2. Exatamente. Aqui, Aí aí soma vai ser 2 mais soma. 2, 4. Aí 4 mais 3, 7. Vai somando o que você colocou aí. Aqui soma no mesmo padrão de intervalo das letras. O nosso Isso. padrão, o intervalo das letras era 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1 mais 1, 2. Aqui. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 4, 11. 11 mais 5 seria 16. Ah, tá aqui! Legal demais, né, turma? Legal demais! Aí, ó, equipe Umizuma entrando em ação. Vamos lá. 5. Isabela, tranquila aqui? Eu só não entendi porque que é U. Porque, ó, se vai somar aí é depois do C, D, E, F. Subiu 3, né? Não, aí o intervalo é 2. Então, assim, ó. A, B, C, intervalo de 1. Do A para o C é intervalo de 1. Do É, C para o F é intervalo de 2. isso. Do Do F, F para o J é intervalo de 3. J pro O. F, G, H, I, J. Do F para o J é intervalo de 4. Ó, não. H, Do F pro J, intervalo de 3. F, G, Isso. H, I. J. Do J pro O, J. K, L, M, N. Intervalo de 4. Eu vou desenhar. J, K, L, M, N. Vamos escrever aqui o alfabeto. Ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, F, S, T, U, V, W, enfim, vamos lá. Vamos entender o intervalo aqui. Vou colocar com vermelhinho. Então, ó, A, B, C, intervalo de 1, C, D, E, intervalo de 2, F, G, H, I, intervalo de 3, K, L, M, N, intervalo de 4, O, P, Q, R, S, T, intervalo de 5. Então, C, F, J, O, U. Conseguiu visualizar? Aham. Não, entendi. O que pode gerar confusão é a gente esquecer a letra K, por exemplo. Se a gente esqueceu o K, se a gente esqueceu o W, se a gente esqueceu o Y, aí vai dar confusão. É porque eu tava contando também com a letra, tipo assim, o C, né? Aí eu contava C, D, E, mas eu entendi. Dá certo. Foi o jeito que a Lara fez. Mas aí só não pode misturar os dois métodos. Você vai seguir um método ou você vai seguir o outro. Porque, por exemplo, ó, se você pega e fala, ó, A mais 2, A, B, C, 2. Mais 3, C, D, E, F. Mais 3. Mais 4, G, H, I, J. Mais 5. Aí é outra forma de contagem. Seja por uma, seja por outra, o resultado vai dar o mesmo. Se misturar os dois, dá confusão.
Tranquilinho? Vamos lá, 5. Fundatec. Esse aí eu já peguei o macete também. Ah, fala para nós. Vai ser 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3, 45. 45 vezes 3, 135. Aí a letra, ó, tá indo de 2 em 2. B, C, D, E, F. G, H, I, J. Aí já Perfeito. tá. É isso, não é? Parabéns, Lara. Ah, não, mas tá pedindo é a quinta, ó. Tá pedindo é a quinta. Ah, tá. Ó, Não, mas eu primeira, tô segunda, falando. terceira. Ai, gente, isso que dá, né? Eu nem li o É, porque exercício. vai ser 45 vezes 3, 135. Aí 135 vezes 3, 405. É isso? É, perfeito. Mas o seu raciocínio, você raciocinou certinho. Repete para a gente agora devagar. Ó, você identificou que era 5, 15, 45. É. Então, o quarto termo aqui seria 135, mas ele está pedindo o quinto termo, que vai ser, Vezes 3. É 405. que é o 405, que só isso já dá para responder o exercício. E com relação à letra, qual que foi o padrão que você identificou? 2 em 2. Ó, B, C, D, E, F. G, H, I, J. Beleza. Fechou. Tranquilo? Isabela, podemos passar? Pode. Gente, vocês que estão aí no futuro, né? As pessoas do futuro que estão assistindo essa aula, se vocês tiverem dificuldade, porque aqui, com quem está ao vivo, eu não passo para frente enquanto todos não tiverem dado o ok. Mas você que está aí agora assistindo a reprise, não tem como eu saber, né? Então, você pode tirar uma foto e me chamar no WhatsApp, tá bom? Tira uma fotinha, me chama no WhatsApp que eu vou te responder. Já falei milhões de vezes, mas tem gente nova, tem gente que ingressou no curso ontem. Eu posso demorar para te responder, mas eu vou te responder sempre, tá bom? Então vamos lá. A palavra perito. Ah, esse aqui é uma delícia! Ah, esse aqui é bom demais! Tentem fazer aí, ó. A palavra perito está para 928.374, assim como a palavra repito está para o quê? Será que vai ser, ó, não sei, vou chutar. A gente tem que fazer o seguinte: o P vale 9, certo? Então, o P vai estar no terceiro lá no 9, vai ser a letra E. Isso mesmo. Olha aqui, É ó. isso, não é? Porque Olha, aí eu só olha. inverto as letras, ó. O R eu sei que ele vale 8. É, vai ser a E. Eu acho, bom, não sei. Olha lá, ó, a intuição da Lara está corretíssima. Palavra perito. P é 9, E é 2, R é 8, I é 3, T é 7, o 0, o O é 4. Vamos ver a palavra repito. Repito. Se o P é 9, aliás, R, o R é 8, o E é 2, repito, o P é 9, o I é 3, repito, aqui repete, 7, 4. A palavra perito está para 928.374, assim como repito, está para 829.374. Letra E. Delícia, né, turma? Entender as coisas é bom demais. Agora a Lara vai estar concorrendo com aquele monte de tiazinha, aquele monte de educadora de creche que a Isabela conhece tão bem. Elas vão olhar para isso aqui e falar: Deus é maior.
Eu vou chutar a letra C de Cristo e tchau. Realmente, essa letra 6, ó, confundindo. Esse número 6, se você não tiver uma atenção igual a Lara, né? Eu pensei igual a Lara, mas se a gente não tiver essa questão lógica ligada, você vai falar assim, meu Deus, o que é isso que está arrumando? Que tanto de número que é esse? Você chora. Se você não tiver ligado, atento, você entra em pânico, porque de onde está tirando esse tanto de número? O pessoal pensa, né? Então, é foda. E a Concesp é desse jeito. Essas questões assim, ó, errada, desse jeito aí, ó. Que se você não soubesse, como a gente está aprendendo, a gente já tem uma noção. Mas Exato. quem não tem noção fica triste, não dá conta. Não, fica, tipo, não tem, pessoa... Literalmente, quem não tem noção, literalmente não tem noção, não sabe por onde começar, não tem a mínima ideia do que vai fazer aqui. Essa é a importância de praticar, gente. E quando vocês adquirem um curso, né, seja esse, seja outro curso comigo, sei lá o quê, eu falei isso uma vez, todo conhecimento a respeito da prova está na internet. A diferença de você fazer o curso comigo é que eu vou pegar na sua mão para a gente fazer junto. Essa é a diferença, porque eu funciono como uma espécie de tutor, como uma espécie de curador, alguém que vai chegar e falar, olha, vai por aqui, vai por ali, para facilitar o seu caminho. E aqui, com relação às sequências lógicas, qual que é a minha contribuição? É te dizer que sempre que você estiver diante de um exercício de sequências lógicas, na verdade é um exercício de lógica, né? Mas lógica em geral e sequência em particular, você tem que olhar e falar o seguinte, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Num linguajar mais chulo, vocês que são meninas muito educadas, não merecem ouvir o que eu vou dizer, mas vocês vão ouvir mesmo sem merecer. O que eu falo é o seguinte, eu olho para o exercício e falo, que porra é essa? Que merda que está acontecendo aqui? É isso aí que acontece nessa questão 6 aí. Só que eu pego, eu não falo, tipo assim, eu não falo no sentido de me desesperar, eu falo no sentido de existe um sentido aqui, eu só não sei qual é ainda. Mas existe um sentido aqui que precisa ser decifrado. Essa é a atitude. E aí você vai levantar hipóteses. E é muito gostoso levantar hipóteses. É uma coisa muito boa a gente pegar e falar assim, não, peraí, se foi isso. A Lara bateu o olho, ela falou, opa, peraí, cada letra corresponde a um número. Eu já estava fazendo a 7 aqui, eu já pensei no raciocínio e eu vi que já não deu certo. Aí eu fui e já pensei em outro na 7. Eu pensei o seguinte, eu falei, será que são as letras que estão se repetindo? Porque mamão tem 2 letras A, banana tem 3. Só o abacaxi não tem 4 letras A, então não é. O que eu pensei? Divisão silábica. Mamão, 2 sílabas, banana, 3, abacaxi, 4, goiaba, 3. Eu fui assim, bom, eu acho. Deixa a Isabela pensar 2 minutinhos aqui. Eu vou pegar um café, peraí. Na verdade, eu não sei. Eu pensei, será que eu estou errada? Mas é muito simples. Mamão está para 2, banana está para 3, abacaxi para 4, goiaba para 5. Eu pensei que fosse assim. Mas assim, pensei, muito fácil para ser verdade. Eu acho que pode ser divisão silábica, sim, igual você falou, Lara. Então, Pode primeiro eu ser. Eu pensei não nas tinha letras. pensado na divisão silábica. Eu só Primeiro eu pensei nas pensei, letras. Isso. eu só pensei nisso que você falou. Eu não tinha pensado na divisão silábica, eu pensei nisso. Mamão para 2, banana para 3, abacaxi para 4, goiaba para 5. Pensei, muito simples, não sei. Chutaria 5. Mas eu nem pensei na divisão silábica, eu nem cheguei a pensar na divisão silábica, porque para mim já era 5. Não sei, não.
Posso estar Bom, totalmente primeiro eu errada. pensei nas letras repetidas, né? Ó, mamão tem Uhum. 2 letras repetidas. Só que o abacaxi não tem 4, né? O abacaxi só tem 3. Aí eu fui pela divisão silábica. Bom, não sei, então eu acho que é a B. Ou pode ser pela quantidade de vogal, porque Pode abacaxi também. tem 4 vogais e goiaba tem 5 vogais. 1, 2, 3, 4, 5. Pode Pode ser que ser. seja isso também, questão de vogal. Mas Não. aí, Mamão tem 3 vogais. É, mas mamão tem 3, não, não daria certo. mentira. Não, não. Mamão tem 3 vogais. Não é vogal. Então, Ó, não sei. adorei ver vocês levantando hipóteses, tá? É isso que tem que fazer. A minha primeira, Isabela, a primeira vez que eu fiz esse exercício foi ontem, eu estava fazendo à noite, aí eu peguei. O natural é isso, o natural é mamão 2, banana 3, abacaxi 4, goiaba 5. A tendência natural é essa. Só que aí que entra a malandragem de fazer prova. O cara, ele não tá te levando para um caminho, você não pode ir para onde ele tá te levando. Você tem que tomar cuidado, assim, pô, se o cara tá me levando para isso aqui, deixa, não que seja impossível. Não é impossível ser isso. Poderia ser. Só que se o cara tá me levando para cá, eu preciso desconfiar. Então aí o correto é tente encontrar outro padrão. E aí eu também fui pelas vogais, né? Então mamão, eu vi que tinha 2 vogais diferentes, só que aí banana só tem a letra A, não podia ser pelo número da vogal, pelo tipo de vogal. Aí eu tentei pelo número de vogais, dava errado também. E aí que eu tive um insight que a Lara teve. Eu tive um insight da divisão silábica. Mamão, 2. Banana, 3. Abacaxi, 4. Goiaba. E ele é tão legal, esse exercício é tão legal, porque se você não souber dividir, você erra. Você pode até ter entendido. Porque os filhos da puta meteram goiaba, eles meteram um encontro vocálico aqui. Se a pessoa dividir errado, colocar goiaba, a pessoa põe 4. E nós temos um ditongo, né? Goiaba. Resposta certa, 3. Exercício delicioso. Muito legal. E olha, posso falar uma coisa para vocês? Se vocês treinarem o cérebro de vocês para fazer esse tipo de exercício, gente, você só vai ter benefícios na sua vida. Você vai ter facilidade com outras matérias, porque o que é inteligência? O que a gente chama de inteligência? É a sua capacidade de fazer sinapses. É a capacidade que o seu cérebro tem de fazer sinapses, de conectar as coisas. E um exercício que trabalha a linguagem matemática com a língua portuguesa, ele obriga o seu cérebro a fazer um monte de sinapse. É maravilhoso. Então você vai ter mais facilidade nas outras matérias, você vai se tornar uma pessoa mais inteligente, você vai evitar que você tenha Alzheimer no futuro. Então vamos lá, exercício 8. Vamos Esse no... daí Oi. eu já matei também, mas eu vou deixar a Isabela ver o raciocínio dela. Esse aí eu já matei também, qual que é? Não, perfeito. Isabela, se você concordar, vamos para frente. E aí, você tiver dificuldade em casa, você me chama. Hoje ainda, pode ser? Pode, mas eu também já entendi. Ah, não, então beleza. Então, ó, pessoal da reprise, as meninas aqui na sala já sabem, então agora vocês pausam o vídeo e resolvam. Eu vou tocar para frente aqui, porque aqui no nosso relógio, né, 10h43, nós já passamos um pouquinho da 1 hora. Eu preciso fazer aqui, mostrar outros tipos de exercícios. Olha aqui, ó, nós vamos dar umas puladas, tá? Porque senão a gente
acaba ficando muito tempo nesse ponto. Mas porque cada um é um tipo, né, de padrão. Então, isso aqui, ó, considerando a formação dos números na sequência abaixo. Ele quer saber o próximo. Qual que é o próximo? 3, 7, 13, 21, 31, 43. Qual que é o próximo? Fica aí para vocês pensarem. Ó, o outro, ó. Uma sequência recorrente é aquela que os elementos se repetem de acordo com o padrão. Esse aqui já está até ensinando. Ó. Como a sequência... Aí a pessoa bate o olho nisso aqui, a pessoa fica desesperada. Porque ele está vendo 3, 1, 4, 1, 5, 9, 3, 1. A pessoa fica desesperada. Só que não precisa ficar desesperada. Por quê? Porque o que está acontecendo aqui, gente? Ó, 3, 1, 4, 1, 5, 9. 3, 1, 4, 1, 5, 9. E depois? 3, 1, 4, 1, 5, 9. E depois? 3, 1, 4, 1, 5, 9. E assim por diante. Esse número, a hora que ele aparece aqui, dá um desesperozinho, porque a gente está achando que não tem lógica nenhuma, né? Porque você começa a olhar, 3 mais 1, 4. Beleza, 4 mais 1, 5. Beleza, 5 mais 1 seria 6. Por que ele meteu esse 9 aqui, filho da puta? Ah! Só que não é isso. Na verdade, ele é uma repetição. 3, 3, 1, 4, 1, 5, 9. 3, 1, 4, 1, 5, 9. 3, 1, 4, 1, 5, 9. Ele quer saber o 49º termo. Aí, você tem aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ele quer saber o 49º. Simples assim. Muito bem. Vocês entenderam a lógica? Entenderam? Sim, querido professor. Ah, beleza, então. Então vamos seguir. Olha aqui, ó. Analise a sequência numérica a partir de 6, 10, 16, 22, 26. Ele quer saber o 19º termo. Existe um porquê aqui que vocês vão identificar. Lembrando que, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele quer o 11º. Então, tem o 10 aqui. Você vai entrar no 11º. Seja bem-vinda, Mônica. Nós estamos concluindo, mas daqui a pouco eu posto essa aula de volta, tá? Como reprise. Vamos dar continuidade aqui, ó. 11º, 12. Esse aqui também é muito legal, porque ele tem as linhas, né? A primeira linha, a linha 1, 3, 5, 19. Linha 2, 4, 7, 37. Linha 3, 5, 61. O que eu aconselho fazer? Você escrever, colocar no papel, no cantinho ali, né? 3, 5, 3, 5, 19. 3, 5, 19. Depois, 4, 7, 37. 4, 7, 37. Depois, 5, tananã, 5, tananã, 61. Qual é o padrão? Né? Você consegue identificar o padrão? Existe um padrão. E aí, eu vou deixar vocês fazerem em casa, né? Porque eu quero falar um pouco de PA/RPG. Mas olha, você pode analisar o padrão nesse sentido, e aí você confere cada um deles. Você pode analisar o padrão nesse sentido, e aí você confere cada um deles. Levanta hipóteses e testa suas hipóteses. Existe um padrão aqui. Existe um padrão que vai permitir que você descubra qual é o número que substitui
o ponto de interrogação. Muito bem. Aí, ó, aí eu deixei aqui alguns exercícios de PA e PG, tá? Que, como eu falei para vocês, a gente consegue fazer isso aqui na unha e a gente consegue fazer isso aqui com fórmula. Em virtude do horário, eu vou fazer só PA, tá? E não vou fazer PG, mas a gente faz depois, né? Eu gravo uma outra coisinha depois para poder ficar mais tranquilo. Mas olha aqui. Eu vou fazer o do Neymar Lin primeiro, não é a ordem correta, tá? Não é a ordem que está colocada. É porque, na verdade, eu devia ter colocado esse primeiro, esse antes, porque ele é um concurso para motorista. A questão é mais simples do que essa, que é um concurso para professor de matemática. Então, nós vamos começar primeiro, mas os dois são fáceis. Nós vamos começar primeiro aqui com esse do Neymar Lin, que é mais fácil da gente entender. Neymar Lin. Ai, gente. De todos os defeitos que eu tenho, gostar de futebol não é um deles. Então, vamos lá. Neymar Lin tem uma coleção de figurinhas de futebol e gosta de organizá-las em sequência. Ele decidiu criar uma sequência especial. No primeiro dia, ele separou 2 figurinhas. No segundo dia, separou 4 figurinhas. No terceiro dia, separou 6 figurinhas. E assim por diante, sempre adicionando 2 figurinhas. Eles é tão gente boa que ele até já falou. Ó. Nós estamos aqui numa PA, cuja razão é de 2 em 2. A razão O que é a razão? A razão é a diferença entre os números. Nós estamos num exercício de progressão aritmética. Mônica, você vai ver aqui na apostila que no começo ele fala, a apostila ela traz, que a prova vai cobrar progressões aritméticas e progressões geométricas simples. Então nós não vamos complicar muito. Mas eu fiquei assustado, porque eu vi uns exercícios. É que é o seguinte, eu vi o exercício, mas não olhei o edital. Mais tarde, hoje, eu vou fazer isso. Eu vou olhar o edital para ver se esses exercícios da Consulplan, da Concesp, aliás, que eu achei mais complicadinhos, se o edital falava progressão geométrica simples. Porque se o edital dele não falava, a gente pode ficar sossegado. E aí, durante o dia aqui, a gente fez uns exercícios de PA. Durante a aula, a gente fez uns exercícios de PA muito tranquilo, ó. Aqui, o PA era 2 em 2. Aqui, ó, 3 e 3, a razão era 3, 3. Aí a gente descobriu que a razão aqui era de 5 em 5. Por dedução simples. Dedução simples. Então, o exercício de PA, ele pode cair desse jeito aqui, que PA nada mais é do que você identificar essa constante. Aqui na introdução da aula eu falei, você está lá, qual que é a sequência? 3, 7, 11, 15. Você identifica que a razão entre 3 e 7 é 4. Que a razão entre 7 e 11 é 4. A razão entre 11 e 15 é 4. Ora, se ele perguntar qual que é o próximo termo, eu estou autorizado a pensar que ele está somando 4 em 4. Então, o meu próximo número aqui vai ser 19, que é 15 mais 4 deu 19. É um tipo de exercício de PA, muito tranquilo. Mas ele pode trazer algo mais próximo da matemática, que é o caso aqui do exercício do Neymar Lin, que é que traz um problema, e que nesse problema ele aborda a PA, ele aborda a ideia de progressão aritmética. Então, o que está acontecendo? Ó, o Neymar Lin, que vergonha, né, gente? Como é que eu... Tomara que tenha sido o examinador da prova que inventou isso aqui, né? Tomara que não exista nenhum nome desse. O Neymar Lin tem uma coleção de figurinha e ele organiza em sequência. Então, no primeiro dia,
2 figurinhas. Então, aqui, ó, primeiro dia. No primeiro dia, ele organizou 2 figurinhas. No segundo dia, 4. No terceiro dia, 6. Ah, tá muito feio, né? Deixa eu escrever de outro jeito aqui. Então, no primeiro dia, 2 figurinhas. No segundo dia, 4 figurinhas. No terceiro dia, 6 figurinhas. No quarto dia, 8 figurinhas. Sempre 2 por dia. Ele quer saber quantas figurinhas ele terá no 8º dia. Então, eu preciso saber a fórmula de PA? Não. Eu posso fazer na unha. Eu vou fazer na unha com vocês aqui e depois eu falo a fórmula. Como eu expliquei, regra de Pareto, 80-20. Vamos trabalhar com 80% de lógica, só 20% de matemática. Quarto dia, 8. Quinto dia, 10 figurinhas. Sexto dia, 12 figurinhas. Sétimo dia, 14. Oitavo dia, 16 figurinhas. Então, eu tenho aqui uma PA, cuja razão é de 2 em 2, e sem muita dificuldade, eu consigo chegar à conclusão que no 8º dia, ele terá separado aqui 16 figurinhas. Ah, professor, eu entendi. Vocês entenderam? Era só pegar 8 e multiplicar por 2. Aí se você viu que a sequência ela é 2, não precisava nem te perder esse tempo. 8 vezes 2, 16. Ou não? Tá. Vou comprar o seu argumento pelo preço que você escreveu aí na gôndola. Me responde quantas figurinhas ele vai ter no 9º dia, então. 18. Não? Beleza. Porque eu descobri que é de 2 em 2, certo? É. Se são 8 dias, pega 8 vezes 2, 16, ué. 9 vezes 2, 18. Então você Não precisava pegou o nem te seguinte. quebrar a cabeça. Então, mas você percebeu um padrão. Isso, depois que seguiu o padrão. Você percebeu o padrão. Qual que é o padrão que você percebeu? Que a quantidade de dias, que basta eu multiplicar a quantidade de dias pelo número de figurinhas que eu separo por dia. Isso. Tranquilo. Se fosse 3, 3 em 3, pegaria o 8 e multiplicasse por 3, né? Tudo Mas aí bem. tá falando 2? Não, tudo bem. Não tem problema. Nesse exercício, você consegue resolver assim. Mas é porque você identificou um padrão. E vai dar para você identificar padrões diferentes de diversos exercícios. Mas essa não é a fórmula da PA. Eu vou mostrar a fórmula da PA. Por quê? Porque, olha, você já não consegue fazer do mesmo jeito nesse outro exercício, ó. Olha aqui, a prefeitura de uma cidade decidiu pagar uma bolsa de estudos para um moleque lá. Tal. No primeiro mês, ele recebeu 600, e aí cada mês ele recebe R$20 a mais. Então, aí, a razão aqui é 20. Então, primeiro mês, 600, segundo mês, 620, terceiro mês, 640. Então, aqui, ou eu faço na unha, ou eu aplico a fórmula da PA. Aqui, eu consigo fazer na unha, aqui eu consigo aplicar a fórmula da PA, que eu vou explicar agora, e aqui você identificou esse padrão também, que também dá certo. Não tem problema nenhum. Existem diversos jeitos de matar um exercício. Isso é muito legal. O que eu costumo falar para a turma é o seguinte, você tem que fazer gol. E quando você faz gol, não tem gol feio, não tem gol bonito, é gol. Ah, mas o cara, ele estava caindo. Ele estava caindo, levando um tombo, ele tropeçou no zagueiro, estava caindo, ele bateu a bunda na bola, a bola entrou no gol. Que gol feio. Não, é gol. Vale, ponto igualzinho. Então, vale o mesmo ponto do que o gol olímpico que o Neymar fez quando ele chegou no Santos. Que acho que foi a única coisa que ele fez no Santos foi esse gol olímpico, depois não fez mais merda nenhuma. Então, o que acontece?
Você pensou corretamente, Lara, você está de parabéns. Vamos ver aqui a fórmula da PA. A fórmula da PA é o seguinte. Vem cá. Peraí, só um instante, gente. Rapidinho. Nossa, Lara, tem que. Eu acho que eu vou estudar. Eu acho que eu vou fazer esses exercícios tudo. Não, se cair esses aqui ainda tá bom. Agora, aqueles primeiros exercícios lá da primeira matéria, bem, que lá não entra na minha cabeça. A De arara, tabela de rara verdade? lá, eu vou no susto. Agora, isso aqui é tranquilo. Eu vou no susto. Ah, eu vou no susto, vou fazer igual você falou, vai eliminando. Agora, isso aqui tá de boa. Mas você tem um bom raciocínio. Você é rápida. Então, na hora que você bater o olho, se você pelo menos tiver o pré-conhecimento, você vai tentar identificar. Agora, quando você não tem nenhum conhecimento, né, que fica mais difícil. Você é rápida, Lara, para pegar as coisas. Hum, Você vai ver. olha lá. Aqui, aqui é o seguinte, a hora que a gente bate o olho lá no exercício, a gente vai ver isso aqui, ó. A gente tem que pegar o primeiro termo. O primeiro termo a gente chama de A1. Ele é 2. E aí a gente identifica a razão. A razão é 2 também aqui, ó. Razão. R é igual a 2. R é igual a 2. Então, primeiro termo tá aqui. Eu chamo de A1. Meu A1 é 2. E a minha razão é a diferença, né? É o que separa um do outro. Eu já identifiquei que aqui é 2, né? De 2 para 4, de 4 para 6, de 6 para 8. 2, 2, 2, 2, 2. Tá? Então, essa é a nomenclatura. Beleza. Aí, qual é a fórmula? A fórmula é o seguinte. Ele me pediu o oitavo termo, né? Então, o oitavo termo... Ai, gente. Fechei sem querer aqui. O oitavo termo, ele quer o A8. Eu sei o A1. Então, como é que eu acho o A8? Eu acho o A8 assim. A8 é igual. A8 é igual. O A1 mais... Ai. A1 mais 8 menos 1 vezes R. Vezes a razão. Essa é a fórmula. Ó. Ai, professor, eu não vou conseguir decorar essa fórmula. Faz na unha. Ué, faltando vezes R. Faz na unha. Ué, tá... Meu R aqui tá sumindo. Vou deixar aqui embaixo. Ué? Estranho. Por que tá acontecendo isso, gente? A hora que eu tiro o cursor, ele desaparece. Por algum motivo que eu desconheço. Ah lá, ele some. Eu vou colocar na mão, então. Então, 8 menos 1 vezes o R. Vou colocar azulzinho. Vezes o raio. Vezes a razão. Então, a fórmula é, eu quero saber o quanto que é o enésimo termo. Então, é o AN. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Essa é a fórmula. Como eu quero A8, A8 é igual a 1 mais 8 menos 1 vezes a razão. Vamos continuar aqui. A8, então, é igual. A8 é igual. O meu A1 é 2. Então, A8 é igual a 2. 2 mais 8 menos 1. 2 mais 2 mais 8 menos 1 é 7. 2 mais 7 vezes N.
Aliás, vezes a razão, vezes R, que é 2. Aqui. 2 mais 7. Beleza? Então, 2 mais 7... Peraí. 2 mais 14. 8 menos 1, 7. 2 mais 7. Vezes 2. Só que é o seguinte, ó. Eu tenho que resolver isso aqui primeiro, ó. Se eu fizer 2 mais 7, 9, vezes 2 vai dar 18. Aí eu preciso lembrar vocês que existe uma ordem. E quando a gente vai fazer esse tipo de conta, eu tenho que resolver primeiro a multiplicação ou a soma? Multiplicação. A multiplicação. Exato. Porque se eu fizer primeiro a soma, o que vai acontecer? 2 mais 7, 9. 2 vezes 9, 18. Uhum. Mas eu tenho que fazer primeiro a multiplicação. Então vai ficar A8 é igual 2 vezes 7 é 14. 2 mais 14. 2 mais 7 vezes 2. 2 mais 14. Chegamos no 16 aqui. A8 é igual a 16. Tá bom? Se você tem facilidade de guardar fórmula, você leva a fórmula no bolso. Não tem problema nenhum. Se você tem dificuldade para guardar a fórmula, faça na unha, porque vai dar certo também. Não tem problema. Pessoal, passamos um pouco das 11 horas. Eu preciso encerrar. E vão ficar esses exercícios para vocês fazerem. Esse aqui é de PA também. Eu tenho certeza que você vai fazer com muita tranquilidade. E esses dois aqui são de PG. Esse aqui é PG. A gente já fez PG hoje. Né? Eu acho que você consegue fazer... Peraí, esse é PG? Não. Não, esse é PA. Esse não é PG. Acho que PG são só os dois últimos aqui, ó. Pelo menos esse é certeza que é PG, ó, esses dois da Concesp. Esse é PG, esse é PG também. E os dois Concesp. Esses aqui de cima eu não lembro, 3, 12, 48. Talvez seja PG também. Eu acho que esse aqui é PG também, só que ele é mais simples. Então, eu prometo que eu vou gravar. Gravo hoje ainda uma aulinha extra só de PG. E aí, quem não conseguir fazer sozinhos esses aqui, assiste a aulinha extra lá depois. Tá joia? Querem falar alguma coisa antes de eu encerrar? Não. Então, beleza. Domingou, turma. Brigadão. Eu vou subir a reprise de ontem agora, lá, tá? E assim que essa aqui estiver pronta, eu já subo também. Valeu! Deixa eu parar de gravar esse trem aqui. Bom domingo pra vocês. Obrigada, Carlos. Obrigada, Disponha. gente. Tchau.